pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí ao canal Diplomatec. Estamos aí dentro do desenho técnico mecânico, bora lá? Então neste tutorial nós vamos aprender, nós vamos entender, tá bom? Esta parte do desenho técnico. Vamos fazer a introdução ao desenho técnico. A base de estudo, óbvio, né, é o desenho técnico mecânico, que é um dos segmentos da mecânica, e a habilidade maior aí é leitura e interpretação do desenho técnico mecânico, ok? Bora lá então? Bom, vamos para os nossos conceitos, tá? Que você sabia que o desenho foi uma das primeiras formas de comunicação humana? Sabia? Pois é. Desde os primórdios, os homens das cavernas representavam suas ideias a partir dos desenhos pintados na parede. Olha só, é o que nós temos aqui, uma figura, né? Ok? Ou seja, até hoje esses desenhos podem ser encontrados e essas pinturas, obviamente, são uma prova de que eles utilizavam o desenho como forma de comunicação, ok? Então, o desenho ele foi evoluindo, tá bom? Essa é uma das formas aí, uma das evoluções, ok? Então, de forma artística e também de forma técnica, principalmente na Revolução Industrial, aonde em pleno avanço tecnológico, o que impulsionaram a construção, a fabricação, os projetos das máquinas e equipamentos. Okay? Então houve a necessidade da criação de um tipo de representação gráfica que transmitisse com muita exatidão todas as características do objeto ou do produto, correto? Tá bom? Como as dimensões deste objeto ou desse produto que ia ser fabricado, o tipo de material usado nesta fabricação, detalhes de superfície, se tinha que ser alisado, como que ia ser a superfície deste objeto ou desta peça, tá? E os detalhes também de fabricação e construção. Veja que nesta revolução, praticamente, embora não falar sobre exatamente as normas que existiam nesta época, mas do modo com que eles tratavam esta fabricação e também no início desta revolução industrial, nós vamos perceber que tudo e que está colocado, esses itens que estão colocados aqui, eles são automaticamente normas e padrões estabelecidos pela empresa na construção, na fabricação, na representação, ok? Então já percebemos aqui que o desenho técnico, neste caso, né, nessas representações gráficas, já seguiam também um padrão, a maneira, a forma com que eles tratavam exatamente essas exatidões e características do objeto já traz aí uma ideia de normas e padrões, ok? Bom, então nós sabemos que para conseguir exatamente todos os requisitos voltados à qualidade, à normalização, à padronização, à exatidão destes itens, o desenhista, na verdade, né, estas representações gráficas devem seguir regras estabelecidas previamente, chamadas de normas técnicas. Veja que já existiam esses padrões, ok? Mas não aplicados, tá? De forma internacional, de forma padronizada, ok? Então, no Brasil, hoje, né, atual, nós seguimos as normas ABNT, mas existem outras normas também, tá? Nós temos aqui a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, nós temos também a norma DIN, tá bom? Que é o Instituto de Normas Alemãs, tá bom, pessoal? E nós temos a norma ISO, tá? Que é uma organização internacional de normalizações, ok? Então nós temos aí padrões, tá? Estabelecidos,
que regem exatamente a fabricação, a construção, praticamente todas as coisas, tá? Devem seguir normas e padrões estabelecidos, tá bom? Então, vamos lá, né? Qual o objetivo das normas técnicas? Bom, normalização e padronização, eles são a mesma ideia, eles têm a mesma ideia, a mesma aplicação, ok? Eles têm aí a sua função e o seu objetivo. Mas veja bem, vamos lá, né? Se você for traduzir esses dois pontos aqui, você vai ver que ele vai trazer exatamente a mesma ideia de tudo, ok? Então, a normalização é o estabelecimento, tá bom, de soluções por consenso das partes interessadas para assuntos que têm caráter repetitivo, ou seja, a normalização ele se torna uma ferramenta aí muito poderosa como forma de autodisciplina. Correto, pessoal? Entendeu? Então a normalização ela tem essa ideia de mostrar o que é certo, o que é errado, tá bom? É um estabelecimento, ela estabelece, ok, uma autodisciplina como soluções, tá bom? Para aquelas peças, para aqueles produtos, para aquele objeto que é fabricado, é produzido de caráter ou de forma repetitiva, para que todas elas sejam na mesma condição, nas mesmas medidas. Isso se chama autodisciplina, ok? Agora, a padronização, ela tem como objetivo uniformizar por meio de um conjunto de regras ou recomendações que regulamentam a execução e a construção, que também traz a mesma ideia, tá? Nas peças ou produtos ou objetos de caráter repetitivo, ok, pessoal? Então vamos analisar um pouquinho. A normalização, ok? Os dois são a mesma coisa, mas eu posso aplicar ela de formas diferentes. A normalização, ela traz o que? A autodisciplina, ela ensina o que é certo, o que é errado. A padronização, ela vem e cria aquela uniformização, ok? É como se fosse assim, né? Você entregar para cada funcionário o uniforme da empresa, ok? Então, automaticamente, você olha para a empresa em geral, você vê um padrão, ok? Essa é o objetivo, este é a condição. Enquanto ele traz uma autodisciplina, tá? Na forma de construção, de fabricação, que estabelece padrões, ok? Com o objetivo de uniformizar por meio destas regras, tá? E regulamentações de execução e construção, tá bom? Ou seja, resumindo tudo isso, um padrão normalizado que estabelece aí uma solução, ok? Então, bora lá? Vamos lá então. Veja bem, depois desta condição de padrões, normas e objetivos, veja bem, pessoal, o desenho técnico, ele também é uma aplicação de normas, ok? Ele é exatamente a aplicação das normas. Eu vou seguir exatamente as normas para fazer um padrão, para normalização e para criar um documento, ok? Onde consta dimensões, tipo de peça, tá? A forma, o objetivo, a geometria da peça, tá bom? Todos esses dados, tá? Ok? Como normalização. Agora, o mais importante, né? O desenho técnico, ele traz como fundamento a base do desenho técnico. Veja bem, o desenho técnico ele surgiu, tá bom? Com base em quê? Com qual fundamento existe o desenho técnico? Através da geometria descritiva. A geometria descritiva, ela é exatamente o fundamento do desenho técnico, que é um ramo da geometria que tem como objetivo representar objetos, tá? Que no nosso caso são peças, ok? São peças aqui, ó. Objetos, representar objetos tridimensionais. O que é esse tridimensionais? Tá bom? É exatamente essa perspectiva que nós temos aqui. Por que
tridimensional, porque nós temos 3 dimensões, ou seja, comprimento, altura e a largura, correto? Transformar estes objetos tridimensionais em um plano bidimensional, ou seja, esta perspectiva sendo transformada agora em pontos de vista. Vocês entenderam essa questão? Sendo transformadas em pontos de vista, ok? Que este cara aqui, ó, este desenho colocado aqui em projeções, tá? A partir de projeções que determinam a dimensão, os ângulos, a forma de cálculo de áreas e de volumes, tá bom? Para que ele possa então dar condições para outros setores desenvolver documentos e também estabelecer padrões, ok? Então, através desse objeto ou 3 dimensões tridimensional, tá bom? Criar um plano bidimensional, tá bom? Bidimensional, onde que a partir destas projeções eu consigo mostrar todos os detalhes da peça, ok? Então nós temos esta condição, tá? Por que tridimensional? Porque nós temos comprimento, nós temos altura e nós temos largura. E o que é bidimensional? Veja, a partir do momento que eu mudo o meu ponto de vista, tá bom? Olhando a peça, né, ó, neste ponto aqui, ó, nessa frontal aqui, ó, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo exatamente isso daqui, correto? Tá bom? Na verdade, o desenho técnico ele não é representado em forma tridimensional ou em 3 dimensões, ele é representado em 2 dimensões, ok? Olha só, veja bem, neste ponto de vista, neste plano aqui, quais são as dimensões que nós temos? Comprimento, 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 altura, altura, altura e altura. Praticamente nesse ponto de vista nós temos só 2 dimensões. Então, qual o objetivo aqui? Representar os objetos tridimensionais em um plano bidimensional, tá bom? Neste ponto de vista aqui, quais são as dimensões que nós temos? Bidimensional. Então nós temos aqui largura e altura. Olha só, agora nesse plano ou nesse ponto de vista, nós temos comprimento e largura, ok? Esta é o objetivo. Então, o desenho técnico, ele nasce exatamente na geometria descritiva, ok? Então, vamos ver aqui, né? Olha, a junção, a fundição, fundido então a geometria descritiva com normas de aplicações e padronizações, então surge a NBR 8403, voltado para aplicação, tipos de linhas e espessura das linhas. Vamos analisar um pouco? Então, vamos lá, né? Linhas. Olha a linha A, ela é uma linha cheia, uma linha contínua, tá bom? Aqui a denominação ela mostra uma linha contínua larga e aonde que é aplicada? Em todas as arestas visíveis. Arestas visíveis ou contorno visíveis. Tudo aquilo que eu estou enxergando. Por quê? Porque é visível, ok? Então, todas as arestas e contornos visíveis, elas são aplicadas linhas grossas e contínuas, ok? Então, nós temos aí estas situações, tá bom? Então, nós temos aqui, veja bem, contornos visíveis ou arestas visíveis. Veja bem agora nessa linha tracejada, traço, traço, traço aqui, nessa linha tracejada e nessa linha tracejada, denominada por E e F. Linha tracejada larga, tá bom? Linha tracejada estreita, ok? Então veja bem, contornos não visíveis,
ou seja, arestas não visíveis, contornos não visíveis, arestas não visíveis. Então, eu tenho aqui uma aplicação exatamente para que eu possa ler e interpretar todo esse desenho. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar exatamente norma ANBR 8403 na aplicação para fazer os desenhos de forma com que eu leia, o outro lá na oficina leia o desenho seja passado lá para os japoneses, para os alemães, para os americanos, e esse desenho seja lido e interpretado. De que maneira? De que forma? Através das normas técnicas, ok? Então, vamos fazer aqui um exemplo, né? A1 ou A2, tá? Aonde que está aqui o nosso A1 e A2, tá bom? Pessoal, ele está aqui, ó, A1, ok? Então, veja que nós temos uma seta representando aqui uma linha grossa, ok? Aqui também uma linha grossa. O que é esse A1? A1 são contornos visíveis ou arestas visíveis, ok, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Beleza? Bom, resumindo todas estas normas, né? A norma NBR 8403, ela que é fixa, né? Esta norma, ela fixa tipos e escalas de largura de linhas para o uso em desenhos técnicos, tá bom? Então, ela se resume, na verdade, em três, né, linhas, em três espessuras de linhas, em três tipos: a linha grossa, a linha média e a linha fina. Ou seja, em relação à linha grossa, a média é a metade. Em relação à linha média, a fina é a metade da média. Então, nós temos aqui linhas cheias, né, grossas aqui, arestas e contornos visíveis. Linhas de corte, arestas e contornos não visíveis. É uma linha o que? Média e uma linha tracejada. Correto, pessoal? Entenderam essa questão? Ok? Então, nós temos aqui essa aplicação. É lógico que nós vamos estudar todas elas, né? Tá bom? Mas vamos ficar aí apenas com as primeiras linhas aí, ok? Que nós vamos ver aqui. Então, arestas, nós vimos lá nas normas, vamos voltar um pouquinho aqui e vamos ver aqui, né? Ó, tá escrito aqui, arestas e contornos visíveis. Arestas e contornos não visíveis ou invisíveis, tá bom? Então, como é que funciona tudo isso? O que são arestas? Arestas são as linhas resultantes do encontro de duas faces, ok? Ou seja, quando duas faces se encontram, elas formam uma linha, e esta linha é chamada de aresta. Vamos analisar um pouquinho? Veja esta face aqui, ó, esta parte aqui superior, esta face. O encontro desta face forma exatamente essa aresta aqui, ó. Correto, pessoal? Ok, nós temos aqui essa aresta, tá? Então, o encontro desta face com esta face forma essa aresta. A face circular com a face plana aqui em cima forma exatamente essa aresta circular. E assim por diante. O que é aresta? É o encontro das faces, formando exatamente essa quina aqui, ó, essa aresta. O que no ponto de vista, depende do ponto de vista, exemplo, no plano frontal, olhando a peça nesse sentido, então o que é que eu consigo ver? Eu consigo ver exatamente este perfil aqui, ó. Vocês estão entendendo? Eu consigo enxergar este perfil, porque é visível. Por isso que ela se chama arestas visíveis. As arestas podem ser visíveis ou invisíveis. Olha isso daqui, né? Ok? Vamos analisar um pouquinho. Nesse ponto de vista, eu consigo enxergar exatamente este furo? Consigo? Tá bom? Não consigo.
Então, esse detalhe, neste ponto de vista, ele é invisível. Entenderam? Bom, resumindo, as arestas, elas podem ser arestas visíveis e não visíveis, arestas visíveis e invisíveis. O que é aresta? É o encontro das faces, formando exatamente esta linha aqui, ó, tá bom? Visível neste ponto de vista, ok? Então, nós temos aí essa condição. Se eu mudar o meu ponto de vista agora, olhando neste sentido, então o que é que eu vou ver? Eu vou ver exatamente essa aresta aqui, ó. Ok, pessoal? Este perfil, tá bom? Que é exatamente o encontro das faces, ok? Mas veja que este detalhe rebaixado e o furo, eu não consigo enxergar, tá bom? Não consigo enxergar por este ponto de vista. É por isso que aqui neste plano de vista, né, ó, neste ponto aqui, aparece exatamente essa linha tracejada. Olha isso daqui, correto? Também por esse ponto de vista eu não consigo enxergar essa linha, esta aresta. Eu não consigo enxergar esse detalhe. Também está aqui a linha tracejada. Vamos voltar um pouquinho, ok? Você vai perceber que arestas e contornos invisíveis, ela é uma linha o quê? Tracejada. Correto, pessoal? Então, eu posso, né? Veja que neste ponto de vista agora superior, eu enxergo toda a minha peça, ok? Com maior detalhes, tá bom? E não tenho nenhuma aresta invisível aqui no caso, correto, pessoal? Entenderam essa questão? Então, vamos ver aqui, né, outros pontos, arestas visíveis, tá bom? E temos também as nossas arestas invisíveis. São arestas do objeto que não são vistas naquele ponto ou plano de visão. Apresenta-se invisível ao observador. É aquilo que nós estamos falando. Se eu olhar aqui nesse ponto de vista, o que é que eu vou ver? Vou ver todas estas arestas visíveis, mas não estou vendo esse detalhe, que para mim, nesse ponto de vista, são arestas invisíveis, ok? Arestas invisíveis representam os detalhes que não são vistos por esse ponto de vista. Então, aparece aqui conforme norma, ok? 8403, nós temos aqui exatamente as linhas tracejadas representando esses detalhes que não são vistos nesse ponto de vista, que é esse daqui, correto? Tá bom? Entenderam essa questão? E os detalhes vão se completar, tá bom? Ok? Através desse ponto de vista. Entender essa questão, pessoal? O que são arestas visíveis e o que são arestas invisíveis, tá? Ok? Vocês estão entendendo tudo isso? Então, vamos ver então as nossas aplicações. Vamos ver como é que funciona? Vamos ver então. Arestas visíveis e arestas invisíveis. Veja bem, pessoal. Se eu olhar a minha peça pelo plano frontal, aqui, estou olhando aqui a minha peça nesse sentido. O que é que eu estou vendo? Eu consigo enxergar a face C através deste ponto de vista? Eu consigo enxergar B através do ponto de vista? Não. Eu consigo enxergar somente A e A, tá bom? Então, a vista, essa vista frontal, ela está colocada aqui para vocês, olha só, né? Esse plano, tá vendo aqui, ó? Este plano é exatamente esse daqui, correto? Agora, este plano, tá bom? Que está afastado, ele está colocado exatamente aqui. Mas veja que neste ponto de vista, eu consigo enxergar esse detalhe que está colocado aqui? Não, não consigo enxergar. E você concorda comigo que exatamente aqui neste ponto, nós temos aqui uma aresta, ok? Deixa eu pegar aqui uma caneta, tá bom? E vou mostrar aqui para vocês. Olha isso, né? Ó, olha só. Não aparece aqui uma aresta,
Entenderam essa questão? Olha isso, não vai aparecer aqui uma aresta que é exatamente essa aresta aqui, ó, que eu criei ali, tá bom? Vai aparecer para mim essa aresta que não é visível neste ponto de vista, ok? Tá bom? Ainda no plano A vai aparecer para mim mais uma aresta, que é essa daqui, ó, correto, pessoal? Olha só, né, ó, que é exatamente essa daqui, tá bom? Que está lá no outro lado, nas costas, né, desse ponto de vista aqui, que é essa daqui, ó. Olha aqui, isso aqui são arestas que eu não consigo enxergar por este ponto de vista. Ok, pessoal? Vocês estão entendendo tudo isso? Ok? Então, vamos olhar agora a peça por um outro ponto de vista, que é o ponto B, tá bom? Olhando a peça agora pela nossa lateral, por este ponto aqui, ó, de vista, ok? O que é que eu vou enxergar? Eu vou enxergar B, tá bom? Vou enxergar B e vou enxergar esse B com esse detalhe aqui, parece um L, correto? Então, vamos analisar um pouquinho. Este plano, ele está na nossa, ele está para frente aqui, né, na nossa lateral, que é esse daqui, correto ou não? Olha só, esse daqui, ó, ok? Olha aqui, ó, esse cara aqui, entendeu? Agora nós temos mais um B que ele está rebaixado aqui, ó, tá bom? Ele está num plano diferente, que é esse cara aqui, que então ele é esse daqui, tá bom? Olha só, né? Se não tivesse essas marcações, a gente podia até confundir esses ressaltos e rebaixos, ok? E veja bem também este plano aqui agora B, ok? Olha só ele aqui, ó. Neste ponto de vista, ele não mostra com clareza o que está rebaixado, o que está ressaltado, qual que é o plano, você está entendendo? Então ele não mostra com detalhes aqui, tá? Então vamos ver aqui também no plano A também, né? Ó, esse plano que está para frente, ele nesse ponto de vista ele não mostra com clareza, com detalhes, tá? Esse plano ressaltado e esse plano rebaixado, ele não mostra com clareza, tá bom? Vamos observar exatamente agora o nosso plano C, olhando exatamente aqui pela vista superior, ok? Eu estou vendo C, estou vendo C e estou vendo esse plano aqui, ó, correto? Então, olha aqui, ó, esse C aqui, ó, que está aqui atrás, ok? Que é esse daqui, tá bom? Esse C que está ressaltado é esse daqui. E esse C que está rebaixado, formando um perfil diferente, que é esse daqui, ok? Então, o que acontece, né, nessa questão? O conjunto é aquela questão que nós falamos de normalizações. O que é que a geometria traz como ponto fundamental aí no desenho técnico? Ele transforma exatamente o plano tridimensional em um plano bidimensional. E qual é a importância desses pontos de vista aqui no meu desenho? Que uma vista completa os detalhes da outra vista, correto? Entenderam? Então, esse plano frontal, ele mostra partes do detalhe, o plano lateral completa os detalhes da nossa frontal e a superior completa os detalhes da vista frontal e lateral. Por isso que é muito importante esta representação gráfica em bidimensional, tá bom? Ok, é lógico que existem outras aplicações também, que nós vamos ver isso aos poucos, ao longo das nossas aulas. Ok, pessoal? Vamos ver mais um então? Vamos ver aqui? Bom, olhando então pelo plano frontal, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo A,
ou então esse plano amarelo aqui, correto? Então vamos ver isso daqui, que ele está colocado aqui. Opa, mas temos um detalhe aqui, correto? Uma linha tracejada. Conforme norma, esta linha ela é tracejada porque ela representa os contornos invisíveis, correto? Então, olhando nesse ponto de vista, eu consigo enxergar esse detalhe? Não, não consigo enxergar esse detalhe, correto? Vocês entenderam essa questão? Então, vamos lá. Olha só, né? Esse plano que é esse plano, este plano que é esse plano, este plano que é exatamente esse plano, tá bom? Ok? Não consigo enxergar esse detalhe neste ponto de vista, então vamos mudar o nosso detalhe. Olhando agora pela nossa lateral, nós vamos ver B, correto, pessoal? Então B ele está aqui, olha a forma de B e B, ok? Entender essa questão? Só que nós temos aí um detalhes, tá bom? Nós temos aqui, veja bem, olha só esse detalhe aqui, né? Nós temos aqui essa pontinha que entra aqui, ó, correto? Aqui, ó, que forma exatamente essa face C, tá? E essa linha que sobe aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? Esse detalhe, ele se fecha exatamente aqui e depois ele sobe aqui, tá bom? Ok, pessoal? Fechando exatamente esse detalhe aqui, ó. Tá bom? Olha isso, né? Então, nós temos aqui esta questão, que é exatamente, olha só, né? Olhando neste ponto de vista, o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver isso daqui, ó, que é exatamente isso daqui. Nós vamos ver esta linha aqui, que é exatamente esse vínculo formado que eu não consigo enxergar por este ponto de vista, ok? E então, esse detalhe aqui, ó, que é exatamente esse detalhe colocado aqui para nós. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo essa questão toda aí? Tá bom? É importante, tá? Vocês entenderem, por favor, deixem os comentários para que a gente possa ajudar vocês aí nessa leitura e nessa interpretação. Então, vamos mudar o nosso ponto de vista agora, olhando pela parte superior, nós vamos enxergar C, 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 correto? Veja que C, ele é um único plano, pessoal, ele chega até aqui, está no mesmo plano aqui, ó. Então, ele chega até aqui, ó, correto? Tá bom? Então, só para detalhar isso aqui, eu vou fazer para vocês verem aqui, ó. Ele chega até aqui, ele vem até aqui, ó, correto? Depois ele fecha até aqui, tá bom? Ok? Entenderam essa questão? Então, vamos lá, né? Vamos ler e interpretar. Isso aqui é importante, fundamental. Veja que nós estamos lendo exatamente normas. Ok, pessoal? Então, vamos lá para as nossas vistas, tá bom? Plano agora olhando pelo superior, C. Esse plano aqui que está ressaltado, tá bom? Que é esse daqui, ó, tá bom? Agora, na planta, nós podemos ver um único, tá? Uma única face, correto, pessoal? Olha só, um único plano aqui, ó. Então, C, ele vem aqui, ó, ele é um único plano e ele vem até aqui, depois ele volta para cá, correto? Então, nós estamos falando sobre isso daqui, tá? Agora, neste plano aqui, que é rebaixado, que é C também, está colocado aqui. Beleza, pessoal? Vocês estão entendendo? Ok? Esse daqui, ele está ressaltado aqui. Bom, então se completa exatamente o conceito onde fala que a geometria descritiva, ela trata exatamente da forma tridimensional transformada em bidimensional, correto? Ok? Olhando pelo plano frontal, nós temos comprimento, comprimento
e altura, tá bom? Olha só, toda essa vista ela é dada em comprimento e altura. E esse, olhando pela lateral aqui, nós temos largura e altura. E olhando pelo plano superior, nós temos comprimento e nós temos largura, correto? Então, essas três vistas aqui, elas completam todos os detalhes que estão colocados no nosso desenho, na nossa peça, tá bom? Trazendo com muita clareza todas as dimensões, todas as condições e características do nosso desenho. Todos entenderam essa questão?